Eu gostaria nesta noite de refletir com os irmãos a respeito de alguns alertas sérios que Cristo faz a crentes e não crentes nesta passagem. A história nós já conhecemos da caminhada do Senhor Jesus e do seu ministério terreno. O Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, tem uma divisão um tanto quanto singular, porque quando João escreveu, ele já está se dirigindo a um povo que vivia no final do primeiro século, por volta do ano 90 depois de Cristo. E João está lidando com um declínio na fé, com um declínio naquele ânimo e naquele ímpeto inicial de evangelismo por parte da igreja, de resistência às tribulações, de luta pela verdade. Agora a igreja estava se tornando apática, as coisas estavam se amornando. Os princípios fundamentais do Evangelho estavam sendo esquecidos. Muitos hebreus, muitos judeus que tinham se convertido ao Evangelho, a Cristo Jesus, pela mensagem do Evangelho, agora estavam voltando aos antigos ritos do judaísmo. E um ambiente difícil, um ambiente árido, um ambiente complexo, estava desenhado no final do primeiro século, lá na Palestina e na região da Ásia Menor. Um ambiente onde heresias novas surgiam a cada instante. Um ambiente onde as pessoas estavam tentando unificar a fé cristã, a fé evangélica com o antigo judaísmo e com as filosofias gregas e com toda a influência do politeísmo romano. E nesse ambiente era muito difícil permanecer firme na verdade. Nesse ambiente, João decide escrever, por inspiração do Senhor, um evangelho dirigido a um povo que não viu, a um povo que não contemplou, ou a um povo que esqueceu do que viu, esqueceu do que contemplou, esqueceu do que creu, e precisa ser relembrado. Então João não vai contar no seu evangelho todas as histórias, todas as parábolas, todas as narrativas que os outros evangelistas fazem, mas ele foca naquilo que de fato é mais importante para alguém que está vivendo num ambiente como aquele: relembrar e reanimar a fé daqueles irmãos em Cristo Jesus. Lembrar aos que não são cristãos ainda e mostrá-los a verdade. E os alertas do Senhor Jesus são muito claros nesse texto. A primeira orientação de Jesus, o primeiro alerta que ele faz, é a respeito do dever que pesa sobre cada um de nós de aproveitar todas as oportunidades, especialmente a oportunidade da luz no mundo. Qual que era a circunstância? O mundo em trevas, o mundo em trevas, o mundo de cegos, o mundo de pessoas perdidas. Imagine você a seguinte cena: um mundo completamente apagado na escuridão, nenhuma luz, trevas profundas, ninguém é capaz de enxergar nada. Imagine você neste mundo andando em trevas, sem ver absolutamente nada, se guiando apenas pelo barulho da multidão, pela pressão da massa, pelo embalo daquele grupo que está todo mundo junto e ninguém se desgruda, porque ninguém enxerga absolutamente nada. O que um faz, os outros fazem também. O problema é que esse grupo inteiro está caminhando em direção a um abismo, e todos vão morrer, e todos vão pagar muito caro por viver naquelas trevas profundas. E de repente, sobre este mundo em trevas, acende-se um farol, e tudo fica claro, e o abismo aparece, e a circunstância nefasta, ruim, de corrupção, de todos os âmbitos que aquela multidão estava vivendo, de repente se torna clara. E o que este povo deveria fazer então? Este povo precisava aproveitar a luz que eles tinham sobre eles naquela hora, naquele momento. Eles precisavam aproveitar a claridade que Deus trouxe sobre a real situação deles. E então Jesus está dizendo: vocês estão me questionando sobre uma série de coisas, vocês querem saber isso, vocês querem saber aquilo, mas eu tenho uma mensagem para vocês, e a mensagem é: aproveitem a oportunidade que vocês têm, porque a luz está no mundo e vocês deveriam aproveitar esta luz. Nós vivemos num mundo em que a informação e a comunicação têm se tornado tão fácil, que as mensagens, as verdades a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, a respeito da fé, estão tão amplamente difundidas,
que este mundo hiper, ultra iluminado pela mensagem deveria aproveitar esta oportunidade. Mas o que esse mundo faz? Parece que se afunda cada vez mais nas trevas. E o que nós cristãos fazemos com tanta luz? Parece que nós continuamos a viver como cegos. A mensagem do Senhor para nós nesta passagem, nesta noite é: como você tem aproveitado a oportunidade da luz? Como você tem aproveitado Cristo na sua vida? Olha o que ele diz, vamos voltar lá, versículo 35, Jesus diz: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eu preciso aplicar isso a dois grupos, rapidamente. Eu preciso aplicar isso primeiramente a você, que ainda não rendeu o seu coração ao Senhor Jesus, que tem muitas dúvidas, que não sabe em que crer, não sabe exatamente o que esperar, em quem depositar a sua confiança. Deixa eu dizer para você, você está dentro de uma igreja, ouvindo uma mensagem a respeito de Jesus, porque a luz se estabeleceu sobre a sua vida. Você poderia estar vivendo em uma das partes da terra em que as pessoas nunca ouviram e talvez nunca ouvirão falar de Jesus. Você poderia estar vivendo dentro de uma família ou dentro de uma parte dessa cidade que consegue, apesar de tanta informação, ainda assim conviver ano após ano sem entender, sem ouvir, sem saber nada a respeito da misericórdia e da graça do Senhor. Mas você está aqui nesta noite, desde o início desse culto, você tem ouvido a palavra graça e misericórdia, perdão e favor. Você tem ouvido a respeito de Jesus, a respeito do quanto Ele é o nosso melhor amigo, porque Ele foi o único capaz de dar a sua vida em resgate da nossa. E apesar disso, talvez você permaneça insensível diante disso que nós estamos mostrando e diante disso que nós estamos anunciando. Jesus tem um recado para você neste texto. Jesus está dizendo para você: aproveite a luz que está sendo lançada sobre você. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida e quantas oportunidades nós ainda teremos de andar na luz. Nós não podemos brincar com isso. E eu queria dizer para você nesta noite, que ainda não tem essas convicções, hoje o Senhor está alertando a sua vida e o seu coração. Hoje a luz foi lançada sobre você como um grande farol. E a pergunta é: o que você vai fazer? Olha só, é interessante que depois de dizer isso, Jesus se afastou e se ocultou deles. E então, João, ao falar sobre isso, João diz: e se cumpriu na vida daquelas pessoas o que dizia o profeta Isaías lá atrás. Lá atrás Isaías citou isso. Isaías focou no fato de que muitas pessoas iam, e ele ouviu o Senhor Deus instruindo a respeito disso, muitas pessoas iam ouvir a pregação, mas elas não iam crer. E então Isaías declara: quem creu em nossa pregação? Quem foi que ouviu a pregação que foi dita? Quem prestou atenção? Que coração foi convertido à mensagem que foi lançada? A pergunta nesta noite é: quem crê nesta pregação? Porque a divisão e a diferença entre céu e inferno não é uma caminhada de sacrifícios feitas por você, mas o que define céu e inferno para mim e para a sua vida é pela fé eu crer em Cristo Jesus ou não. É isso que te põe no céu ou te tira de lá. E então nesta noite eu gostaria de falar seriamente com você que ainda não se decidiu. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho de vida. Pode ter muitos anos aí pela frente ou pode não ter nada aí pela frente. Mas hoje o Senhor tem me permitido conhecer e andar na luz. Hoje o Senhor tem lançado a luz dele sobre você. E o conselho do Senhor é: andai na luz. Porque hoje você pode. Isaías no capítulo 55 faz um alerta lá no Antigo Testamento da parte de Deus muito semelhante. E ele dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto.
É a mesma mensagem de João para nós nessa noite. É a mensagem de João para aqueles irmãos que estavam lá no primeiro século. Mas esse não era o único alerta, o alerta de que nós devemos aproveitar as oportunidades. Isso vale para nós também que somos cristãos. Porque apesar de sermos cristãos e termos crido em Cristo Jesus, conhecermos a luz, muitos de nós vivem de que maneira? Vivem como se ainda estivessem em trevas, se comportando como se comportam aqueles que estão nas trevas, desejando, sonhando e ansiando aquilo que anseiam os que estão em trevas. E então a mensagem do Senhor Jesus é para aqueles que eram fiéis também. A mensagem era: vocês precisam aproveitar as oportunidades e vivam na luz. Aproveitar as oportunidades de levar a mensagem da luz. Aproveitar a oportunidade de anunciar a luz. Se nós fizermos um link direto aqui, nós podemos ligar esse texto com Gálatas capítulo 6. E ontem na reunião do Sino nós ouvimos uma bela mensagem sobre isso. Onde o apóstolo Paulo estimula os irmãos lá da Galácia que eles vivessem aproveitando cada uma das oportunidades, servindo a Deus com os dons que eles tinham, semeando e plantando no reino de Deus. Por quê? Porque de Deus ninguém pode zombar. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E então, se o seu coração é um coração regenerado, é um coração transformado, que tipo de semente você precisa lançar? As sementes que são próprias de um coração regenerado e transformado. Que tipo de caminhada eu preciso ter? A caminhada que é própria de alguém que está na luz. E então nós vivemos num marasmo tão grande, a nossa vida cristã, que infelizmente muitas vezes não se percebe a diferença entre cristão e não cristão. Porque simplesmente, apesar da luz do Senhor Jesus estar em nosso coração, os nossos pés, as nossas mãos e os nossos olhos estão em trevas. Olha, e para quem conhece a Cristo, andar em trevas, a própria palavra do Senhor diz que grandes trevas então isso vai ser. E eu gostaria de desafiá-los nessa noite a dar atenção ao alerta do Senhor Jesus. Você que não é crente, hoje o Senhor Jesus te chama. Chegou a vez de você andar na luz. Não perca essa oportunidade. E você que é cristão, se você é do Senhor, então ande como os filhos do Senhor devem andar. Dependa de Cristo Jesus, confie nele, para que você consiga realmente cumprir a sua agenda de filho de Deus. Há um segundo alerta nesse texto para nós. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, através da mensagem de João, nós vamos observar que João está trazendo um alerta de Jesus para o seu povo e para nós também. E esse segundo alerta consiste no seguinte: nós temos que tomar muito cuidado e levar a sério o maior de todos os problemas do homem, a dureza do seu coração. Não brinque com o seu coração. Leve esse problema a sério. O seu coração é duro. O coração do homem é duro. Nós aprendemos nesse texto de quão profunda é a dureza do coração do homem. E Jesus está dizendo: cuidado com esses corações duros. Corações que veem e não enxergam, ouvem e não entendem. Corações que não compreendem a mensagem do Evangelho. Cometem um grande erro aqueles que supõem que se um dia enxergarem um milagre acontecendo, eles se converterão. Era mais ou menos esse estilo de gente que eram aqueles gregos que estavam ali questionando o Senhor Jesus, e os judeus que estavam ali também. E o Senhor Jesus teve que lidar com essa turma aí um bom tempo no seu ministério. Era um grupo de gente que queriam sinais. Eles queriam sinais. Se Jesus fizesse um sinal, eles creriam. E algumas vezes eles chegaram para Jesus e falaram assim: quais os sinais que o Senhor tem aí de que o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias? E Jesus fez tantas coisas. No final do capítulo 21 do Evangelho de João, diz que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, faltariam páginas. Mas apesar de tudo o que Jesus fez, Jesus não quis dar sinal aos que pediam sinais. Em outros lugares, Jesus fez tantas coisas, e apesar de ter feito, as pessoas não creram.
Porque os corações são duros, são corações de pedra. É interessante que lá em Cafarnaum, Jesus fez tanto milagre, que ele chegou ao ponto de dizer lá em Mateus capítulo 11, olha, se em Tiro e Sidom, que eram duas cidades bárbaras, às margens do mar Mediterrâneo, Jesus disse, se lá em Tiro e Sidom eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, há muito eles teriam se convertido. E para ampliar mais o sinal, a mensagem, Jesus disse, se lá em para Sodoma e Gomorra no último dia, haverá menos rigor do que para vocês que moram aí em Cafarnaum. Porque Jesus passou a maior parte do ministério dele fazendo milagres ali, e as pessoas não se arrependeram. Não é milagre que converte o coração do homem. Se você está esperando um milagre para crer em Jesus, desista. Nem que o Senhor Jesus fizesse um morto ressuscitar diante dos nossos olhos, isso não quebrantaria o seu coração. Poderia te animar durante um tempo, mas depois você ia abandonar. Porque a única coisa capaz de quebrantar o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. E então entenda uma mensagem, um alerta do Senhor Jesus. Nesta noite você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa interceder, ou por você mesmo, se você não é cristão, ou por você que tem um amigo cristão que se converta, para que o Espírito Santo entre no coração dele e transforme o quebrante, porque o único que é capaz de quebrantar a dureza do coração do homem é o Senhor. É por isso que João cita nesse texto, versículo 14, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa de outros motivos eles não se converteram. O versículo 40 diz que cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que o Senhor endureceu o coração do homem, isso não significa que foi Deus lá que foi lá e jogou cimento no coração do homem. Significa tão somente que Deus deixou o homem solto. E quando Deus deixa o homem solto por uma questão de natureza pecaminosa, o nosso coração fica cada vez mais duro. E o alerta do Senhor Jesus para nós nesta noite é que corações duros não podem ser quebrados, nem com grandes pregações, nem com cânticos emocionados, nem com milagres extraordinários. Então considere a seriedade do que a palavra está dizendo. Está dizendo que o seu coração, sem Deus, sem a influência do Espírito Santo de Deus, sem uma intervenção divina, é um coração duro, que ainda que o sol se converta em trevas, e ainda que seja um homem ressuscitado na frente dos teus olhos, você não vai crer em Deus. Então o que Jesus está dizendo é que você precisa dele para crer nele mesmo. O que Deus está dizendo é, vocês precisam de mim para crer em mim, porque senão vocês não vão crer. Então você pensa que o seu problema de crer em Deus é uma questão de decisão sua? Deixa eu dizer para você, nunca foi e nunca vai ser, porque não está em nenhum homem a capacidade de crer em Deus. O homem só pode crer em Deus se Deus quebrantar o seu coração para crer. Homens que acham que eles creram em Deus e eles se decidiram por Deus, eles não adoram a Deus, eles adoram a si mesmos. E a sua capacidade benevolente de ter dado uma oportunidade para o Senhor Jesus. Tem gente que na hora de pregar fala até isso. Dê uma oportunidade para Cristo, abra seu coração para Jesus. Olha que grande ousadia, que grande petulância. Ninguém dá oportunidade e ninguém abre o coração para Jesus. Ou Jesus abre o teu coração ou ninguém pode abrir. Mas é importante o alerta que Jesus está fazendo, porque Jesus está tirando do coração do homem qualquer tipo de pretensão, qualquer tipo de arrogância, e está colocando-nos numa situação em que a nossa própria condição deve gerar calafrios em nós. E o sentimento que eu quero provocar no seu coração, e eu espero que Deus me permita isso nesta noite, você que ainda não é crente, é que você saia daqui sentindo calafrios. Porque a não ser que Deus sinta misericórdia da sua vida e quebrante o seu coração, você está condenado ao mar de fogo. Como todos nós aqui estávamos,
sem nenhuma chance de resolver o nosso problema. O nosso problema foi resolvido por Cristo. Ele lançou luz sobre as nossas vidas e nos fez ver que estávamos em trevas. Ele mandou o Espírito dele em nosso coração e tirou o coração de pedra e colocou um de carne. E o mesmo que Ele fez na minha vida e fez na vida de muitos, Ele pode fazer na sua. Mas primeiro você precisa entender uma coisa: você não pode por você mesmo resolver esse problema. Este é o alerta de Jesus. Aqueles curiosos que vieram procurar Jesus eram religiosos abusados. Era gente ousada que achava que tinha a chave do céu e do inferno nas mãos por seu próprio conhecimento, por suas práticas, por seus méritos próprios. E Jesus está dizendo: vocês estão enganados. Vocês deveriam estar aproveitando a luz e andar na luz enquanto vocês podem. Vocês deveriam estar crendo de todo o coração, ou se não, suplicando, chorando e gritando e implorando que o Deus que endureceu o coração de vocês quando Ele deixou vocês sozinhos, Ele mesmo volte e quebrante o coração de vocês para que vocês creiam. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe. E os propósitos de Deus só podem ser dois em trazer você aqui nessa noite. A Bíblia nos ensina que a mensagem a respeito de Cristo Jesus, para uns ela tem cheiro de vida, e para outros ela tem cheiro de morte. Sabe o que isso significa? Para aqueles que o Espírito Santo de Deus quebranta o coração e permite que esta mensagem penetre, cheiro de vida. Porque então você, por Cristo Jesus, vai experimentar gloriosa salvação. Para outros ela tem cheiro de morte, sabe por quê? Porque você não vai ouvir e vai sair daqui insensível. Mas num dia, lá na glória, quando você tiver que chegar na presença de Deus, você vai dizer: mas eu não sabia de tudo isso. E Jesus vai dizer: sabia sim, porque eu te disse, porque eu te mostrei, e você não quis crer. Isso é cheiro de morte. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite profundamente incomodado com isso. E ainda que você talvez nunca tenha feito uma oração séria na vida, o meu desejo é que você faça uma nesta noite. E que você diga para Deus: Senhor, se só o Senhor pode quebrantar um coração, que o Senhor quebrante o meu. Porque eu preciso dessa luz. Eu preciso dessa redenção. E para nós cristãos, para você que já creu em Cristo Jesus, essa mensagem serve de alerta para que a gente não ache que nós somos melhores do que os outros porque cremos. Porque nós não cremos por nossa própria condição. Cremos porque Cristo foi misericordioso para conosco. Porque Deus foi misericordioso e nos enviou o seu Espírito. Segundo, se você é um cristão e você anuncia a mensagem do Evangelho, não pense que o que falta é Deus fazer um milagre para o seu amigo se converter. Porque nem que um morto ressuscite o seu amigo vai render o coração dele a Cristo. O que de fato nós que evangelizamos e anunciamos precisamos fazer é colocar a vida e o coração das pessoas que nós cremos diante do Senhor e clamar a Deus que Deus envie o seu Espírito para quebrantar o coração delas. De outra sorte elas não crerão. Mas a última parte desse texto fala daquilo que é mais triste e dramático para a vida de uma pessoa. Versículo 42 e 43 fala sobre o último alerta, e o alerta é: quão terrível é uma pessoa amar mais ao mundo do que a Cristo. Quão terrível é amar mais ao mundo do que a Cristo. A última parte do texto fala de religiosos. Olha que interessante, está falando de gente crente. Mas é um tipo de gente crente interessante. Eles estavam crendo num engano, num equívoco, num erro. Eles acreditavam que eles poderiam alcançar o céu através de esforço próprio, através de méritos. Eles participavam de sinagoga. A sinagoga era um núcleo mais aprofundado, mais denso, mais sério de religiosidade lá em Jerusalém naquela época. Era o centro de estudo do Antigo Testamento. Era o lugar de onde as tradições eram zeladas, eram guardadas e eram ensinadas aos outros. Era o lugar que guardava, que trazia ou tentava trazer segurança e resguardo para o culto.
que eles realizavam e prestavam naquela época. Os mais religiosos estavam lá. Escribas, fariseus, mestres da lei. Mas Cristo veio e eles não o receberam. Eles o rejeitaram. Eles não o enxergaram. Vejam só o que João disse. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que João está dizendo, olha, naquela época, ele estava na última década do primeiro século, naquela época lá, na década de 20, ou na década de 30, muitos ouviram e creram, inclusive líderes de sinagogas, mestres, gente importante dentro da religião, pastores, bispos, se fosse para parafrasear nos dias de hoje, doutores do Antigo Testamento, doutores do Novo Testamento, doutores de história da igreja, ou história dos judeus, creram em Jesus. Mas eles tinham um alto cargo, eles tinham um renome, eles estavam associados naquele grupo, e crer em Jesus Cristo significaria rachar com aquele grupo, significaria abrir mão daquele posto, daquele cargo, onde eles inclusive eram honrados e glorificados com a glória dos homens. E seguir a Cristo significava da noite para o dia passar de perseguidor a perseguido, de mestre a desentendido, na ótica humana. E o texto de João diz que muitos naquela época creram em Jesus, mas não o amaram. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que o mundo mudou? Não mudou, gente. Nós continuamos numa época em que as pessoas até creem em Cristo Jesus, mas amam tanto a glória que podem ter deste mundo, através da religiosidade vazia, através dos seus cargos, sejam eles de que ordem for, cargos dentro de suas instituições, de suas empresas, cargos políticos, cargos do que você puder imaginar, que gerem glória ao nome de uma pessoa. Tem muita gente que ama tanto isso que não é capaz de abrir mão disso por Cristo. No fundo, eles não amam a Jesus e nem a glória do nosso Deus. Eles amam a glória dos homens. E o último e sério alerta de Jesus nesse texto para nós é: ao que você ama? Você ama a glória de Cristo? Ou você ama a glória dos homens? Você ama a glória de Deus? Ou você ama a glória dos homens? Somente um coração completamente rendido a Cristo Jesus pode enfrentar todas as dificuldades deste mundo por amor a Cristo. Somente um coração completamente de Cristo é capaz de enfrentar as humilhações que muitas vezes a fé cristã exige de nós. Há milhões de pessoas que sabem muito mais a respeito do cristianismo do que colocam em prática, e não põem em prática porque colocar em prática significa perder o reconhecimento dos homens. Significa que se falar, vai ser ridicularizado. Nós estamos ouvindo absurdos ditos contra a fé cristã, e sabe o que nós fazemos? Nós ficamos de boca fechada, não falamos nada. As desculpas são as mais diversas, mas no fundo não tem desculpa para isso. No fundo, o problema é que nós amamos tanto a glória dos homens que nós não queremos perdê-la. Então nós deixamos que eles difamem o nome de Cristo, mas a gente fica de boca fechada, simplesmente para que o mundo continue olhando para a gente com simpatia. O Senhor Jesus nos alertou: o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Obviamente, se você for como Cristo. Se você crer
no que Cristo ensinou. Se você repetir as palavras que Jesus disse, é inevitável que o mundo nos odeie. O que nós estamos vendo acontecendo lá no Oriente é exatamente isso. São homens que não negociam a verdade nem a fé, e por causa disso eles são mortos. A questão é que o mundo não é diferente lá ou aqui, o mundo é exatamente igual. A diferença são as armas. A arma lá é faca, fuzil, guilhotina. As armas aqui são influência, poder, glória dos homens. As armas lá arrancam sangue. As armas aqui arrancam reputação. As armas lá tiram a vida. As armas aqui tiram o prestígio. Mas eles lá estão amando mais a Cristo, que eles estão prontos a abrir mão da própria vida. Mas nós amamos tão pouco a Cristo que não somos capazes de abrir mão do prestígio. Aí Jesus está dizendo, cuidado. Cuidado com esse tipo de crença, que é capaz de declarar que crê em Cristo, mas não é capaz de, por amor a Cristo, abrir mão da glória dos homens. Nós estamos envolvidos nesse negócio. Nós todos. Os alertas do Senhor Jesus são muito claros. Ande na luz enquanto você tem oportunidade. Não consegue crer por você mesmo, porque nenhum consegue, então caia de joelhos e clame ao Senhor que Ele converta o seu coração, porque só Ele pode. E se você já conhece, já crê em Cristo Jesus, peça ao Senhor, eu não quero apenas crer no Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a amá-lo como o Senhor me amou. Tira do meu coração o medo, e tira do meu coração o amor pela glória dos homens. Eu quero te amar mais do que amar aos homens e a sua glória. João diz que se nós amamos o mundo, nós não amamos a Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não preciso dizer mais nada.